Cure seu coração hoje. Se essa palavra chegou até você agora, bem nessa hora da noite, quando a casa está quieta e sobrou só você e os seus pensamentos, não foi acaso. Deus vai curar o seu coração essa noite, nessa oração que está começando agora. E eu quero que você fique comigo até o final dela. Deus sabe que você está aqui, carregando algo que não conta para ninguém. Não é só cansaço do dia que passou, é mais fundo que isso. Você jurou que já tinha superado aquela mágoa antiga, mas ela ainda aperta o peito quando ninguém está olhando. É aquela ferida que uma pessoa específica deixou. Um nome que você evita até pensar. Uma frase dita numa hora errada que você nunca conseguiu esquecer. Talvez tenha sido uma traição. Talvez um abandono. Talvez uma decepção com alguém que você amava de verdade. Ou até uma decepção com Deus, por uma oração que parecia não ter sido respondida no tempo que você precisava. Fica comigo até o final dessa oração. Eu prometo que não vou te apressar. Essa noite não é para resolver tudo de uma vez. É para começar a soltar o que você vem segurando sozinho há tempo demais. Sozinho até de noite. Sozinho até dentro da própria casa. Cercado de gente às vezes e mesmo assim sozinho por dentro. Ninguém precisa saber o motivo exato para essa oração fazer sentido para você. Só você e Deus precisam saber. Talvez você já tenha tentado de tudo: terapia, conversa com amigos, distração, trabalho em excesso para não sentir, silêncio, tempo. E o coração continua doendo do mesmo jeito. Só que agora mais calado, mais escondido, mais treinado para fingir que está tudo bem. Eu preciso que você saiba de uma coisa antes de continuarmos. Isso que você sente não é fraqueza. E o fato de você ter chegado até essa oração hoje, dessa forma, não é coincidência nenhuma. Ninguém abre um vídeo de oração às vésperas de dormir por acaso. Alguma coisa dentro de você está pedindo alívio. E essa é a primeira parte da resposta. Deus viu cada noite em que você chorou baixinho, pra ninguém escutar. Ele viu cada vez que você sorriu por fora, enquanto por dentro alguma coisa estava se despedaçando. Ele viu a última vez que você fingiu estar bem numa ligação, numa mensagem, num almoço em família, e desligou o telefone ou saiu daquela mesa e sentiu o peito apertar de novo, sozinho. E ele te trouxe até aqui, porque essa noite é diferente. Essa noite alguma coisa vai começar a mudar dentro do seu peito. A palavra diz, no Salmo 14:7, versículo 3: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Isso não é sobre um coração qualquer. É sobre o seu, especificamente o seu, com o nome da dor que só você conhece, com a data que você lembra até hoje, com a pessoa cujo nome ainda pesa quando alguém fala perto de você. Deus não está oferecendo um consolo genérico essa noite. Ele está vindo direto na ferida que você mais protege, na parte de você que menos mostra pra fora. Respire fundo agora, solte os ombros. Você não precisa segurar nada enquanto essa oração acontece.
precisa se explicar, não precisa justificar, porque ainda dói depois de tanto tempo. Não precisa fingir que está bem para essa oração funcionar. Aqui, agora, você pode simplesmente ser exatamente quem você é, cansado, ferido e ainda assim amado. Não existe uma versão mais arrumada de você que Deus estava esperando para agir. Ele quis vir até essa versão cansada, essa mesma que está aqui agora, ouvindo essa voz na quietude do quarto. Fica comigo. O seu coração vai ser tocado essa noite, palavra por palavra, verdade por verdade, até que aquele peso que você carrega comece de verdade a sair. Não precisa entender tudo agora, só precisa continuar aqui, respirando, ouvindo, permitindo que essa oração faça o seu trabalho devagar, do jeito que o seu coração aguentar receber hoje. Daqui a pouco eu vou te contar sobre uma mulher que carregou uma dor parecida com a sua por 12 anos inteiros, e o que aconteceu no dia em que ela decidiu, mesmo cansada, esticar a mão na direção de Jesus. Guarda essa pergunta enquanto a gente continua. O que muda quando alguém decide tocar, mesmo depois de tanto tempo carregando sozinho? Antes de continuarmos, eu preciso te pedir uma coisa simples. Se você já sentiu, nesses primeiros minutos, que essa oração está falando diretamente com você, se inscreve agora no canal. Não precisa esperar terminar. Faz isso agora, enquanto está aqui, porque esse gesto pequeno é o que garante que a próxima oração, na próxima noite difícil, vai chegar até você de novo. Esse canal existe para isso, para estar aqui quando mais ninguém está, quando são 11 da noite e o silêncio da casa fica pesado demais, quando você não quer ligar para ninguém explicar o que está sentindo, e só precisa de uma voz que lembre você de que não está sozinho. Não existe hora errada para precisar disso. Pode ser hoje, pode ser daqui a 3 noites, pode ser numa madrugada qualquer em que o sono simplesmente não vem. Ative o sininho também assim. Toda vez que uma nova oração for publicada, você recebe o aviso na hora e não perde a próxima vez que Deus quiser falar com você através daqui. Muita gente encontra esse canal exatamente na noite em que mais precisa e depois esquece de voltar. Não deixe isso acontecer com você. Deixe esse canal guardado, pronto, esperando pela próxima vez que você precisar. Não é sobre número de inscritos para mim, é sobre garantir que, na próxima madrugada difícil, você não precise procurar de novo. Você já vai saber onde encontrar. Agora sim, vamos continuar. Deixe esse celular só com a tela baixinha do seu lado. Feche os olhos se quiser e vem comigo. A partir daqui, não tem mais pressa nenhuma. É só você, essa voz e o que Deus quer fazer no seu coração antes de você dormir. Eu prometi te contar essa história e chegou a hora. Não é uma história qualquer, é uma história real, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, sobre uma mulher que carregou uma ferida por 12 anos inteiros. 12 anos. Pensa nisso por um instante. 12 anos de um sofrimento contínuo, um fluxo de sangue que não parava nunca, que a esgotava aos poucos, dia após dia, ano após ano. A Bíblia conta em Marcos 5 que ela havia padecido muito com muitos médicos
e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Repara nesse detalhe, ela não só não melhorou, ela piorou, mesmo tentando tudo que existia disponível na época dela. Eu imagino as noites dessa mulher. Imagino ela deitada, cansada, sem força, se perguntando até quando teria que carregar aquilo sozinha. Imagino ela contando os anos, um por um, sentindo o corpo cada vez mais fraco, sentindo a esperança cada vez mais distante. Imagino ela evitando as pessoas, porque na cultura daquela época, o que ela tinha tornava impura aos olhos da lei. Ela não podia tocar em ninguém. Não podia ser tocada, vivia isolada dentro da própria dor, cercada de gente, e ainda assim absolutamente só. 12 anos, sem um abraço tranquilo. 12 anos explicando, se afastando, se escondendo. Você reconhece alguma coisa nisso? Talvez a sua ferida não seja física. Talvez seja uma mágoa que sangra por dentro há anos, um relacionamento que te machucou e nunca cicatrizou direito. Uma perda que você nunca processou de verdade. Uma infância que deixou marcas que você só percebe agora, adulto, tentando entender por que certas coisas ainda doem tanto. Você também gastou o que tinha, não em dinheiro necessariamente, mas em energia, em tentativas, em terapia, em livros de autoajuda, em promessas de que dessa vez ia ser diferente. E às vezes parece que só piora, do mesmo jeito que piorou para aquela mulher. Antes de ela finalmente encontrar a única coisa que realmente funcionava. Talvez os seus 12 anos sejam 3 ou 20, ou só alguns meses que parecem uma eternidade porque a dor é recente demais. Não importa o número, o que importa é o padrão. Você tentando de tudo, sentindo que devia estar melhor a essa altura, e cada vez que tenta de novo e não funciona, uma vozinha por dentro sussurra que talvez você seja o problema, que talvez você não mereça mesmo sarar. Essa voz não é verdade. Essa voz nunca foi Deus falando. Mas olha o que acontece na história. Um dia, essa mulher ouve falar de Jesus. Ouve que ele estava passando por ali, no meio de uma multidão enorme, cercado de gente pressionando de todos os lados. E ela pensa uma coisa dentro de si: só de mim para mim, ninguém mais ouve. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Não foi um pedido em voz alta, foi uma decisão silenciosa, tomada no fundo de 12 anos de cansaço. Repara na coragem dessa frase. Ela não pediu um milagre grandioso. Ela não pediu para ser chamada, reconhecida, tratada com honra. Ela só precisava de um toque, o mínimo contato com quem ela sabia que carregava o poder de curar. E ela se arrisca. Entra no meio da multidão, uma mulher que não deveria nem estar tocando em ninguém, correndo o risco de ser reconhecida, de ser empurrada para fora, de ser humilhada na frente de todos. E mesmo assim estica a mão até a barra da veste dele. E o que acontece imediatamente? O texto diz que logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. 12 anos de sofrimento, dissolvidos num único instante de fé. Não foi o tamanho do toque que curou ela. Não foi a força que ela usou, nem o tempo que ela levou decidindo. Foi a fé por trás daquele toque pequeno, quase invisível no meio de uma multidão inteira empurrando ao redor de Jesus. Jesus para no meio da multidão e pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acham estranho tanta gente empurrando ao redor e perguntam como ele pode fazer essa pergunta com tanta
tanta gente ao redor tocando nele o tempo todo sem querer. Mas Jesus sabia a diferença entre ser tocado por acidente, no meio de uma multidão apressada, e ser tocado por fé, de propósito, por alguém que precisava dele especificamente. Ele sentiu a diferença. Ele sempre sente a diferença entre um toque qualquer e um toque de fé. A mulher, tremendo, se apresenta e conta toda a verdade. Ela podia ter fugido, se escondido de volta na multidão, fingido que não era ela. Mas ela escolhe se mostrar, com medo, tremendo, sabendo que podia ser repreendida. E Jesus, ao invés de repreender ela por ter quebrado uma regra social, diz uma das frases mais ternas de todo o Evangelho: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha, ele chama ela de filha. Depois de 12 anos sendo vista como impura, como um problema, como alguém que devia se manter afastada, Jesus a chama de filha, na frente de todos, sem nenhuma vergonha por reconhecer ela publicamente. Isso muda tudo para ela. Não é só o corpo que sara naquele dia, é a identidade dela inteira que é restaurada, na frente de todo mundo que antes a via como impura. Eu preciso que você entenda uma coisa essa noite. Você também pode se aproximar, mesmo depois de anos carregando o que carrega, mesmo que ninguém mais saiba o tamanho da sua dor, mesmo que você já tenha tentado tudo e sinta que só piorou. A mesma fé que moveu aquela mulher no meio da multidão pode mover você agora, deitado, cansado, prestes a dormir. Você não precisa de uma cerimônia grande. Você não precisa das palavras certas. Você não precisa estar numa igreja, numa posição específica, num horário específico. Você só precisa esticar a mão da sua fé, ainda que seja uma fé pequena, tremendo por dentro, e tocar. Pitado. Isaías 41, versículo 10. Diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é genérica. Ela é para essa noite, para esse exato momento em que você está ouvindo essa oração. Cansado, talvez cético, talvez esperançoso, talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Deus não está pedindo que você acredite com uma fé perfeita. Ele está pedindo só que você não desista antes do toque acontecer. Jeremias 17, versículo 14. Tem uma oração curta que eu quero que você guarde. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Repete isso baixinho para você mesmo. Se quiser, sara-me, Senhor, e sararei. Essa é a mesma súplica silenciosa daquela mulher, só que em palavras: sara-me. Não me deixe continuar carregando isso sozinho. Salmo 34, versículo 18, promete ainda mais. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto, não distante, não observando de longe, não esperando você se recompor primeiro para só depois se aproximar. Perto, agora, do jeito que você está, com o coração ainda quebrantado, ainda sensível, ainda tentando entender como seguir em frente sem carregar tanto peso.
Ele não espera a sua cura acontecer, para só depois se aproximar de você. Ele se aproxima primeiro essa noite, exatamente onde você está. E é essa proximidade que começa a cura. Pensa de novo na mulher da multidão. Ela não precisou ir até um lugar especial, nem esperar um dia de festa religiosa, nem se purificar antes de se aproximar. Ela foi exatamente como estava, 12 anos, cansada, impura segundo a lei, sem nenhuma credencial além da própria necessidade. E foi o suficiente. Deus não está esperando uma versão melhorada de você para agir essa noite. Ele está aqui para essa versão cansada, real, sem máscara, que está ouvindo essa oração agora. O que eu quero que fique claro antes de continuarmos é isso: a cura do seu coração não depende do tamanho da sua fé, depende da direção dela. Não importa se você sente uma fé gigante ou uma fé do tamanho de um fio quase invisível. Importa que essa fé, do tamanho que for, esteja voltada para Ele. A mulher da história não tinha uma fé espetacular, ela tinha uma fé cansada, exausta de 12 anos tentando de tudo. E ainda assim, foi o suficiente. Eu quero te contar mais uma cena rápida, ainda em Marcos, agora no capítulo 4. Os discípulos estavam numa barca, no meio de uma tempestade forte, ondas entrando dentro do barco, vento batendo com violência, e o medo deles crescendo a cada minuto. E Jesus estava ali, dormindo, tranquilo, no meio da mesma tempestade que apavorava todo mundo ao redor. Eles o acordam desesperados, e ele se levanta e faz uma coisa simples: fala com a tempestade. A Bíblia registra exatamente o que ele disse: cala-te, aquieta-te. E o texto continua: e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Eu trago essa cena aqui, porque talvez o seu coração essa noite esteja parecido com aquele mar, agitado, batendo sem sossego, mesmo que por fora tudo pareça calmo. E a mesma voz que aquietou o vento e o mar tem autoridade para falar com a tempestade dentro do seu peito. Não é força de vontade que vai aquietar o que está agitado em você. É a mesma palavra que aquietou aquele mar, dita agora sobre o seu coração: cala-te, aquieta-te. Repara também numa coisa curiosa nessa cena: Jesus estava dormindo durante a tempestade, não porque não se importava, mas porque a tempestade não abalava a paz dele. Ele sabia quem estava no controle, mesmo com as ondas entrando no barco. Isso não significa que você precisa fingir que não está numa tempestade. Significa que existe uma paz possível mesmo no meio dela. Uma paz que não depende de as ondas pararem primeiro. Sente as mãos agora. Talvez elas estejam fechadas, mesmo sem você perceber. Um punho apertado guardando alguma coisa que você não quer largar. Abre as mãos, devagar, dedo por dedo. Segurar com tanta força também cansa, e cansa há tempo demais. Você pode abrir mão agora, só por essa noite, do controle que você vem tentando manter sobre coisas que nunca estiveram nas suas mãos de verdade. Coisas que nunca foram sua responsabilidade carregar sozinho. Desce agora para o abdômen. Solta essa região onde a ansiedade costuma se instalar. Respira fundo. Sente a barriga subindo e descendo devagar, sem pressa nenhuma.
Solta os quadris, solta as coxas, solta os joelhos, solta as panturrilhas, solta os pés. Cada dedo do pé, um por um, até sentir o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Completamente entregue, pesado, descansado. Se algum pensamento tentar entrar agora, deixe ele passar, como uma nuvem passando, sem precisar segurar em nenhum deles. Eu entrego a ti o cansaço que já não é só do corpo, é da alma. Solto também a exaustão de fingir que está tudo bem. Devolvo a ti o medo de nunca sarar de verdade. Coloco na tua mão a vergonha de ainda doer. Depois de tanto tempo, como se doer fosse falha, como se eu devesse ter superado isso há muito tempo. Entrego a comparação que às vezes eu faço, olhando para outras pessoas que parecem ter superado tudo tão rápido, enquanto eu ainda estou aqui, tentando, no meu próprio ritmo, que também é válido. Se vier vontade de chorar agora, deixa vir chorar, não é fraqueza. É o corpo soltando que a boca nunca conseguiu explicar direito. Você não precisa segurar essas lágrimas por educação, nem porque já está tarde, nem porque acha que já chorou demais por essa mesma dor. Ninguém está vendo, ninguém vai julgar. É só você e Deus nesse quarto, nesse momento. Cada lágrima que sai essa noite é um pouco menos de peso ficando para trás. Você não deve nada a ninguém em termos de prazo para cura. Não existe um relógio certo para parar de doer. E ninguém tem autoridade para te dizer que já era para você ter superado isso. E essa noite, enquanto seu corpo descansa assim, entregue, pesado, seguro, o seu coração está sendo tocado. Devagar, camada por camada, como aquela mulher da história foi tocada num único instante, mas que para você pode acontecer aos poucos. Oração após oração, noite após noite. Está tudo bem que seja assim. Deus não está com pressa. Ele está com você. Continua respirando devagar, sem pressa, sem meta, só respirando. Cada respiração que você solta agora está levando embora um pouco daquele peso. Cada respiração que você puxa está trazendo para dentro um pouco mais de paz. Inspira paz. Solta peso. Inspira paz. Solta peso. Você está seguro. Você está sendo cuidado. E o seu coração, essa noite, está começando a sarar devagar, camada por camada, exatamente no ritmo que ele precisa. Vamos fazer mais uma rodada, ainda mais devagar que a primeira. Sente a testa outra vez e solta de novo, mesmo que já estivesse solta. Sente o maxilar, Solta de novo. sente a garganta, solta qualquer coisa que ainda esteja guardada ali. Sente as mãos abertas, relaxadas, sem nada mais para segurar. Sente os ombros. Ainda mais pesados agora do que estavam há um minuto atrás. Sente os braços. Ainda mais entregues ao colchão. Sente o peito. Aquela luz dourada ainda ali, quieta, mais quente agora, mais presente do que quando começamos. Sente o abdômen subindo e descendo, cada vez mais devagar, cada vez mais em paz. Sente as pernas pesadas, os pés quietos, o corpo inteiro, cada vez mais fundo no colchão, cada vez mais entregue ao sono que está chegando. Aos poucos, sem pressa. Eu entrego a ti, Senhor, qualquer preocupação que ainda esteja rondando minha mente nesse momento. Solto também o que eu preciso resolver amanhã, sabendo que amanhã Tu vais me dar força suficiente para isso.
e que essa noite não precisa carregar o peso de amanhã além do peso de hoje. Devolvo os pensamentos que insistem em voltar, um por um, deixando cada um ir embora como uma folha levada pelo vento, sem precisar segurar em nenhum deles. E coloco na tua mão o meu corpo cansado, a minha mente cansada, o meu coração cansado, confiando que tu cuidas de tudo isso enquanto eu durmo, sem que eu precise ficar vigiando nada. Se um pensamento ansioso tentar voltar agora, você não precisa lutar contra ele. Só reconhece que ele chegou e devolve ele a Deus, de novo, quantas vezes for preciso. Solta esse pensamento também, Senhor. E esse outro que insiste em voltar. Cada entrega, por menor que pareça, é um passo a mais rumo ao descanso verdadeiro que o seu corpo e a sua alma estão pedindo essa noite. Vamos fazer uma última rodada de respiração, bem devagar, antes de seguirmos para a oração. Inspira, contando até 4, sentindo o ar entrar e o peito se expandir. Segura o ar por um instante, sem tensão, só uma pausa suave. Solta o ar, contando até 8 dessa vez, sentindo o corpo afundar ainda mais no colchão a cada segundo que passa mais uma vez. Inspira, 4 tempos, segura, calma, solta, 8 tempos, soltando junto qualquer resquício de tensão que ainda esteja em algum canto do corpo, no maxilar, nas mãos, nos pés, em qualquer lugar que ainda esteja guardando alguma coisa. Sinta o peso do seu corpo agora, completamente entregue, como se você estivesse afundando devagar num colchão de nuvens sem esforço nenhum, sem precisar segurar nada, sem precisar controlar nada. Sente também um calor suave, começando no peito e se espalhando devagar para os ombros, para os braços, até chegar nas pontas dos dedos. Um calor que não vem de fora, vem de dentro, como se a própria paz de Deus estivesse esquentando seu corpo por dentro, centímetro por centímetro. Esse é o lugar mais seguro que existe essa noite, aqui, entregue, cuidado, coberto pela presença de Deus, enquanto o corpo descansa e o coração continua sendo tocado, sarando devagar, exatamente como precisa. Agora que o corpo já soltou o que precisava soltar, eu quero te levar para uma oração mais profunda ainda, onde a gente vai declarar, com todas as palavras, o que Deus já está fazendo dentro de você. Agora, com o corpo descansado, eu vou te guiar numa oração mais profunda. Fica só recebendo, palavra por palavra, deixando cada declaração entrar dentro de você como uma verdade, não como uma promessa distante, mas como algo que está acontecendo agora, nessa noite, com você. Cala-te, Aquieta-te, coração, cala-te, aquieta-te, mente cansada, cala-te. aquieta-te. Cada pensamento que insiste em girar sem parar, a mesma palavra que aquietou o mar, aquieta. Agora tudo que está agitado dentro de você, você pode soltar, você pode confiar. A tempestade que você carregava não vai te definir mais. Eu declaro que a paz de Deus cobre o meu coração essa noite. Essa paz não depende das minhas circunstâncias. Ela é maior do que qualquer coisa que ainda esteja doendo dentro de mim agora. Eu entrego a Ti, Senhor, cada mágoa que eu carreguei por tempo demais. Entrego o nome daquela pessoa que me machucou. E eu escolho, essa noite, começar o processo de perdoar. Não porque o que aconteceu foi certo,
mas porque eu não quero mais carregar esse peso sozinho. A mesma paz cobre a minha mente cansada, cobre meus pensamentos que insistem em voltar, com meu coração cansado, confiando que tu cuidas de tudo isso enquanto eu durmo, sem que eu precise ficar vigiando nada. Se um pensamento ansioso tentar voltar agora, você não precisa lutar contra ele. Só reconhece que ele chegou e devolve ele a Deus de novo, quantas vezes for preciso. Solta esse pensamento também, Senhor, e esse outro que insiste em voltar. Cada entrega, por menor que pareça, é um passo a mais rumo ao descanso verdadeiro que o seu corpo e a sua alma estão pedindo essa noite. Vamos fazer uma última rodada de respiração bem devagar, antes de seguirmos para a oração. Inspira, contando até 4, sentindo o ar entrar e o peito se expandir. Segura o ar por um instante, sem tensão. Só uma pausa suave. Solta o ar, contando até 8 dessa vez, sentindo o corpo afundar ainda mais no colchão. A cada segundo que passa, mais uma vez. Inspira, inspira, mais uma vez. Vamos fazer uma última rodada de respiração, bem devagar, antes de seguirmos para a oração. Inspira, contando até 4, sentindo o ar entrar e o peito se expandir. Segura o ar por um instante, sem tensão. Só uma pausa suave. Solta o ar, contando até 8 dessa vez, sentindo o corpo afundar ainda mais no colchão. A cada segundo que passa, mais uma vez. Amanhã vai ser um dia diferente. Não porque a dor vai desaparecer da noite pro dia, mas porque eu vou carregar menos peso. Porque eu entreguei parte dele hoje aqui, nessa oração. Eu declaro leveza sobre os meus ombros e descanso verdadeiro sobre essa noite de sono. Senhor, eu te agradeço por essa mulher da história que teve coragem de tocar. Mesmo com medo, mesmo cansada de 12 anos de sofrimento. Eu quero ter essa mesma coragem essa noite. Estico minha mão na fé e toco a tua veste, pedindo que a minha ferida também seque, que o meu coração também sinta no corpo que já está sendo curado. Eu não sou mais definido pela minha dor. Não sou mais definido pelo que me fizeram. Não sou mais definido pelas noites em que chorei sozinho. Eu sou definido por quem Deus diz que eu sou: amado, visto, cuidado, filho, filha. Alguém que Ele chamou pelo nome no meio da multidão. Alguém que Ele parou tudo para atender. Cura, Senhor, sobre o meu coração ferido. Cura sobre a forma como eu me vejo. Cura sobre a forma como eu acho que mereço ser tratado. Porque muitas vezes eu aceitei menos do que tu queria para mim, só porque não sabia que merecia mais. Eu passei tempo demais medindo meu valor pela forma como as outras pessoas me trataram. Se alguém me tratou mal, uma parte de mim acreditou que eu merecia aquilo. Se alguém me abandonou, uma parte de mim achou que era por eu não ser suficiente. Eu quero desaprender isso essa noite. O jeito como alguém me tratou fala sobre quem essa pessoa é, não sobre quem eu sou.
Eu sou filho, eu sou filha, e isso não muda dependendo de quem passou pela minha vida e como me tratou. Eu declaro que a mágoa que eu carreguei não vai mais escolher o meu humor, nem a minha paciência, nem a forma como eu trato quem eu amo. Estou aprendendo aos poucos a reagir a partir da cura que está acontecendo em mim, e não mais a partir da ferida que ainda estava aberta. Eu tenho paciência comigo mesmo nesse processo, sabendo que sarar não é instantâneo, é uma caminhada, e eu não preciso terminar ela hoje, só preciso dar mais um passo. A esperança que eu quase perdi está sendo restaurada, aos poucos, essa noite. Eu ainda vou rir de coração cheio de novo, sem aquele peso por trás do sorriso. Ainda vou confiar em alguém de novo, sem o medo constante de ser machucado outra vez. O melhor da minha história ainda não foi escrito, mesmo que hoje pareça que tudo já aconteceu. Eu quero aprender a receber amor sem desconfiar dele. Sei que isso não vai acontecer de uma vez. Sei que ainda vou hesitar quando alguém for gentil comigo. Sei que a primeira reação vai ser procurar a pegadinha, o motivo escondido, o e se. Mas eu escolho, aos poucos, praticar o oposto disso. Praticar deixar entrar. Praticar acreditar que gentileza pode ser só gentileza, sem segunda intenção. E eu preciso te dizer uma coisa, Senhor, mesmo que doa. Existem coisas que eu queria que tivessem sido diferentes, relações que eu queria que tivessem dado certo, pessoas que eu queria que tivessem ficado, tempo que eu queria não ter perdido brigando por coisas que hoje não importam mais. Eu te entrego esse luto também, o luto por aquilo que eu queria e não aconteceu, porque eu sei que segurar esse luto sem nomear ele só faz ele durar mais. Eu entrego, de verdade, essa noite, tudo que eu vim carregando até aqui, sabendo que amanhã, se precisar, posso entregar de novo, quantas vezes for preciso, até que essa entrega vire hábito e não esforço. Eu escolho, essa noite, começar a soltar as palavras duras que eu já disse e queria poder voltar atrás, e as palavras duras que já disseram pra mim e que eu ainda carrego guardadas por dentro. Devolvo a ti, Senhor, a distância que ainda existe entre mim e pessoas que eu amo, pedindo que tu abras um caminho de volta, no tempo certo, do jeito certo. Talvez exista uma pessoa específica que essa oração está tocando agora. Alguém que você amou ou ainda ama, e que a relação ficou machucada demais para continuar do jeito que era. Eu não sei se essa relação vai voltar ao que era antes, e Deus não promete que toda ponte quebrada se reconstrói exatamente igual. Mas Ele promete cuidar de você nos dois casos, se a ponte se reconstruir e se ela não se reconstruir. O seu valor nunca esteve preso naquela relação, mesmo que às vezes pareça que sim. Eu entrego também, Senhor, a raiva que eu ainda carrego. É difícil admitir isso numa oração. Parece que não devia sentir raiva sendo uma pessoa de fé, mas eu sinto. E eu prefiro te entregar essa raiva do que fingir que ela não existe. Tu não vai me rejeitar por ser honesto sobre o que eu sinto. Tu conheces meu coração melhor do que eu, e mesmo assim me chama de filho, de filha. Eu declaro que a forma como eu falo comigo mesmo vai mudar a partir de hoje. Entrego a ti, Senhor,
A voz interna que me acusa, que me compara, que me lembra de cada erro do passado, como se eu ainda fosse aquela pessoa. Escolho ouvir, a partir de agora, a voz que tu usas comigo, a voz que chama de filho, de filha, de amado, e não a voz que só sabe apontar falha. Que a paz de Deus vele o meu sono essa noite. Que ela organize os meus pensamentos enquanto eu durmo. E prepare o meu coração para o dia de amanhã, de um jeito que eu nem preciso entender agora. Só preciso confiar. Eu durmo em paz. Eu acordo em paz. Eu declaro esperança sobre o meu coração. Recuso acreditar que ele vai continuar do jeito que está para sempre. Deus está escrevendo um capítulo novo para essa história. Mesmo que eu ainda não consiga ler as primeiras linhas, eu confio no autor, mesmo sem conhecer o roteiro inteiro. E descanso sabendo que a história não termina na dor que eu sinto hoje. Senhor, eu te entrego mais uma vez tudo que eu não consegui colocar em palavras nessa oração. Tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo consigo explicar. Tu sabes exatamente qual ferida essa oração precisava alcançar essa noite. Eu confio que, mesmo no que eu não consegui nomear, a tua cura já está agindo. Que a paz de Deus fique sobre o meu coração, mesmo depois que essa oração terminar. Que ela não seja passageira, que ela fique mesmo amanhã, mesmo depois de amanhã, mesmo nas próximas vezes em que essa mesma dor tentar voltar. Eu declaro que o meu coração está sendo curado camada por camada, e que cada camada que sara abre espaço para uma versão mais leve de mim. Uma versão que ri com mais facilidade, que confia com mais facilidade, que descansa com mais facilidade. Essa cura não é só para hoje. Ela é o começo de um processo que vai continuar. Oração após oração, noite após noite, até que o peso que eu carreguei por tanto tempo vire só uma lembrança, sem mais poder sobre mim. Eu não sou mais refém do meu passado. As pessoas que me machucaram não têm mais autoridade sobre a minha paz. A dor que eu carreguei não define o tamanho da minha fé, nem o tamanho do meu futuro. Eu sou filho, eu sou filha de um Deus que já viu o fim da história e sabe que ela termina bem. Eu sei que amanhã de manhã algumas dessas dores podem tentar voltar. Isso não vai significar que essa oração não funcionou. Vai só significar que sarar é um processo, não um evento único. Quando isso acontecer, eu quero lembrar dessa noite, lembrar que eu vim, que eu entreguei, que eu escolhi confiar mesmo cansado, e trazer de volta pra ti tudo que voltar a pesar. Quantas vezes for preciso, sem vergonha de precisar fazer isso de novo. Eu entrego a ti, Senhor, essa noite o último resquício de peso que ainda esteja no meu peito. E qualquer dúvida sobre se essa oração realmente vai fazer diferença. Escolho acreditar, mesmo sem sentir nada diferente ainda, que alguma coisa mudou essa noite, porque eu escolhi vir até ti, do jeito que eu estava, cansado e sincero. E isso, por si só, já é um começo. Eu declaro, uma última vez,
que o Senhor está perto de mim, do jeito que a palavra promete, perto de quem tem o coração quebrantado, perto de quem chega cansado, perto de quem não tem mais força para fingir que está tudo bem. Eu não preciso te convencer de nada, Senhor. Só preciso vir do jeito que eu sou e te deixar fazer o que só tu sabes fazer com um coração ferido. Transformar em um coração que volta a confiar, que volta a esperar, que volta a acreditar que coisas boas ainda podem acontecer. Que a tua paz, Senhor, seja a última coisa que eu sinto antes de dormir essa noite. E a primeira coisa que eu sinto quando eu acordar amanhã. Que o meu coração, que começou essa oração pesado, termine ela mais leve, mais quieto, mais perto de ti do que estava há uma hora. Filho, filha, eu vi cada lágrima que você derramou sozinho. Eu vi cada noite em que você fingiu que estava tudo bem. Eu vi cada vez que você quis desistir e mesmo assim continuou, sem que ninguém percebesse o esforço que isso custou. E eu quero que você saiba agora que a tua fé, mesmo pequena, mesmo trêmula, te salvou. Vá em paz e fica curado dessa dor que você carregou por tanto tempo. Eu estou contigo essa noite e em todas as que vierem, nas noites boas e nas noites difíceis, sempre, sem exceção, sem condição. Eu não vim até você para cobrar que você seja forte o tempo todo. Eu vim para carregar o que pesa demais para os seus ombros. Descansa. Deixa esse peso comigo essa noite. E se amanhã ele tentar voltar, você pode trazer ele de volta para mim de novo. Quantas vezes precisar. Porque eu não me canso de receber o que você entrega. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Deus sabe que a vida às vezes parece pesada demais. E o fato de você ter reservado esse tempo, hoje, para cuidar do seu coração, já diz muito sobre a sua força, mesmo quando você não se sente forte. Cuidar de si mesmo assim, com essa intenção, é um ato de coragem que muita gente nem tenta. Muita gente passa a vida inteira adiando esse cuidado, empurrando a própria dor para depois, para quando der tempo, para quando as coisas melhorarem sozinhas. E as coisas raramente melhoram sozinhas. Elas melhoram quando alguém, em algum momento, decide parar, respirar e entregar o que estava carregando. Você fez isso hoje. E isso já é motivo suficiente para você se orgulhar de si mesmo essa noite, mesmo que ninguém mais saiba o esforço que isso representou. Antes de você dormir, eu preciso te pedir uma última coisa. Se essa oração tocou você de verdade, se inscreve nesse canal agora, antes de sair dessa tela, e confirma que o sininho está ativado. Isso é o motivo pelo qual esse conteúdo continua existindo. É o que garante que amanhã, e depois de amanhã, vai ter uma nova oração esperando por você, numa noite difícil como essa. Esse gesto simples, que leva 2 segundos, é o que mantém esse espaço vivo para quem precisar dele. Esse canal não tem uma equipe grande por trás, não tem patrocinador, não tem nada além do propósito de estar aqui para as pessoas que precisam, na hora que precisam. Cada inscrição, cada comentário, cada compartilhamento é o que permite que essa oração de hoje chegue até outras pessoas amanhã. Pessoas que talvez estejam numa noite ainda mais difícil do que a sua, precisando ouvir exatamente isso: que Deus está aqui.
Escreva nos comentários, eu me inscrevi. Para eu saber que você está aqui. E para que outras pessoas, chegando nesse vídeo do mesmo jeito que você chegou, vejam que não estão sozinhas nisso. Às vezes só de ler que outra pessoa também estava ali, cansada, numa noite difícil, já ajuda a sentir menos solidão. E se você conhece alguém que também está carregando um coração cansado, alguém que talvez nem consiga dormir direito por causa de uma mágoa antiga, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Às vezes a gente não sabe como perguntar: você está bem? De um jeito que não pareça invasivo. E mandar uma oração pode ser exatamente essa ponte, um jeito de dizer: pensei em você, sem precisar explicar mais nada. Pense em uma pessoa específica agora. Alguém que veio à sua mente enquanto eu falava isso. Provavelmente não foi por acaso que esse nome apareceu. Manda esse vídeo para essa pessoa antes de dormir, mesmo sem uma mensagem grande junto. Só o vídeo já basta. Você nunca sabe o tamanho da diferença que um gesto pequeno desses pode fazer na noite de alguém. Se você ainda não viu, tem uma oração publicada aqui no canal chamada Antes de Dormir. Entregue suas preocupações a Jesus, que caminha muito bem junto com essa, especialmente se a sua dificuldade essa noite não é só o coração ferido, mas também a mente cheia de preocupações que não te deixam descansar. Vale a pena assistir em seguida, ou guardar para amanhã à noite, quando você precisar de novo. Salva esse vídeo também, para voltar a ele em qualquer noite que o peso parecer grande demais de novo. Não existe limite de vezes que você pode ouvir a mesma oração. Às vezes é repetição, noite após noite, que vai, aos poucos, ensinando o seu coração a confiar de verdade. Até que confiar vire mais natural do que duvidar. Agora, feche os olhos de verdade. Deixe esse corpo, já relaxado, afundar de vez no sono. O seu coração está mais leve do que estava quando essa oração começou. E Deus, que viu cada lágrima, vai continuar cuidando de você enquanto você dorme, nas próximas horas e em todas as noites que vierem depois dessa. Não se preocupa se você não sentiu tudo de uma vez. A cura de um coração raramente acontece de forma espetacular. Ela acontece assim, devagar, oração após oração, noite após noite, até que um dia você percebe que já não dói do mesmo jeito que doía antes. Esse dia está mais perto do que você imagina, e essa noite foi mais um passo rumo a ele. Lá no começo dessa oração, eu te fiz uma pergunta: o que muda quando alguém decide tocar, mesmo depois de tanto tempo carregando sozinho? Agora você já sabe a resposta, porque você acabou de viver ela. Você não esperou 12 anos com uma mulher da história. Você chegou aqui hoje, cansado, talvez cético, e mesmo assim esticou a mão, ficou até o fim, entregou o que estava carregando. Isso não foi pouco, isso foi fé, do tamanho que você tinha disponível essa noite. E foi o suficiente, exatamente como foi suficiente para ela. Boa noite. Deus está aqui. Deus vai curar o seu coração.